aprovados. É exatamente isso o que tem que acontecer com você e comigo. Porque tanto você como eu estamos em uma carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus. E devemos chegar no final dessa carreira aprovados. Então, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, temos que nos esforçar diligentemente para fazer tudo o que for necessário para chegarmos no final aprovados. Então, é hora disso acontecer mesmo. Não podemos brincar com essa questão, porque isso é algo sério demais. Se chegarmos no final reprovados, iremos perder. Mas se chegarmos no final aprovados, iremos vencer para receber a nossa coroa, a nossa herança, dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, isso é importante demais. E tem que ser levado com seriedade por você e por mim. Porque a vida em Cristo, ela exige abnegação, desprendimento, renúncia. Nós temos que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus, dia após dia. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Mas essa perseguição é boa. Porque quem é perseguido sabe que é perseguido por algo justo. Então, suportar essa perseguição é algo que tem que acontecer com você e comigo, até o fim. Para conseguirmos chegar no final aprovados e não reprovados. Então, é algo que devemos fazer. Então, vamos nos unir dessa forma, para que tanto você como eu, de forma que estejamos juntos no mesmo corpo, como igreja, possamos chegar no final aprovados. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque é necessário sim chegarmos aprovados. Não podemos, como é que eu posso dizer? Não podemos viver pregando o Evangelho e esse Evangelho não servir para nós mesmos. Porque se isso acontecer, você poderá pregar a muitos, mas se aquela sua pregação não serviu para si mesmo, ou até mesmo para mim mesmo, no meu caso, vamos chegar ao final desqualificados, reprovados. Então não podemos deixar isso acontecer. O Senhor Jesus não quer que isso aconteça, nem com você, nem comigo, em tempo algum. Então é hora de entendermos isso. Então eu vou ler aqui 3 textos aqui das Escrituras que falam sobre aprovação, para que assim possamos entender que é necessário que isso aconteça. A nossa aprovação tem que acontecer mesmo, porque é isso que tem que acontecer. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, a nossa aprovação não dependerá do nosso próprio louvor. A nossa aprovação não irá acontecer pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, para que ninguém se glorie, se louve a si mesmo, se exalte a si mesmo, achando que aquilo que fez é algo que pode contribuir para a sua aprovação. Quem pensa assim está errado. E esse texto aqui esclarece isso, ó. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, a aprovação pelo louvor de Deus é do ponto de vista dele. Ele é quem vai louvar aquele
aquele a quem ele considera que foi aprovado. Não por obras para que ninguém se glorie por causa dessa aprovação. Não, mas é o Senhor quem vai louvar. É o Senhor que vai definir quem vai ser aprovado e quem não é. Ou melhor, quem não vai ser e quem vai ser reprovado. É Ele que vai definir isso. Então, é preciso entender isso hoje. Isso tem que ser esclarecido. Porque existem muitas pessoas por aí que, infelizmente, pensam e acreditam que vão chegar no final aprovados por causa das obras que fez. Não será assim. Se alguém se exaltar, se louvar a si mesmo por causa das obras que fez naquele dia, essa pessoa será reprovada. Porque o que vai definir quem vai ser aprovado é aquele a quem o Senhor louva. Então, que isso fique bem claro. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, como eu já disse, tanto você como eu estamos aqui em uma peregrinação para cumprirmos a carreira ou melhor, para completarmos a carreira que o Senhor Jesus Ele que preparou essa carreira para nós. Então, até o fim de nossa carreira, devemos fazer tudo o que for necessário para nos apresentarmos aprovados. Então, esse texto aqui fala sobre isso. Está escrito assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse tem que ser o nosso procedimento. Manejar bem a palavra da verdade, com eficiência, com responsabilidade, com seriedade, com amor, com interesse do coração. Então, é dessa forma que devemos nos apresentar a Deus aprovados dia após dia, para que sejamos irrepreensíveis, com vida exemplar, sem mácula, sem dolo algum, sem manchas, com as vestes brancas, com a consciência purificada de obras mortas. Como pessoas que, como é que eu posso dizer assim, representaram bem o Senhor Jesus aqui. Então, essas pessoas é que devem, assim, se apresentar como aprovados diante de Deus. Ele quer ver essa atitude partindo de você dia após dia e também de mim também, dia após dia. Então, devemos sim procurar se apresentar a Deus aprovados, dia após dia. A sua aprovação tem que ser algo diário, dia após dia. É assim que tem que ser. O procedimento correto é esse. Qualquer outra coisa ao contrário disso é errado. É um procedimento errado. É um procedimento que não está fazendo você se apresentar a Deus aprovado, e sim reprovado. É preciso tomar muito cuidado com isso para não errarmos em tempo algum, e sim acertarmos dia após dia, se purificando dos erros que podem nos conduzir ou nos levar à reprovação. O Senhor Jesus não chamou você para errar, e nem a mim para errar. Ele nos chamou para acertarmos, com práticas certas, justas, com vida em integridade, em santidade, em pureza, em simplicidade. Vidas cheias do Espírito, cheios da verdade, do Evangelho, da graça, da nova aliança, enfim. Tudo sendo colocado em prática, exteriorizando isso dia após dia. Porque Ele quer que nós
possamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. O resultado de nossa prática tem que permanecer até o fim, para chegarmos no final aprovados. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2, não, é versículo 12. Então vamos ler aqui o último texto. Está escrito assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, essa é a palavra para mim e para você hoje, como um estímulo, um encorajamento, um incentivo para que possamos chegar no final aprovados, para recebermos do Senhor Jesus a coroa. Então, devemos prosseguir com perseverança, com dedicação pessoal, com interesse de coração, com firmeza, com fé, sabendo que vamos chegar no final aprovados, fazendo tudo o que for necessário para chegarmos no final aprovados. Isso tem que ser importante, tanto na sua vida como na minha vida. É uma prioridade isso para nossas vidas. Porque não podemos chegar no final e sermos reprovados. Por termos deixado de fazer aquilo que era nos devido fazer. Aquilo que estava ao nosso alcance a fazer. Então, como ele diz aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. A aprovação para você e para mim é diária. Mas temos que suportar a aprovação para conseguirmos ser aprovados e não reprovados. E existem muitas pessoas por aí hoje que infelizmente estão sendo reprovadas por causa de não estarem suportando a aprovação que acontece dia após dia. Onde estava aqui mesmo? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, para essa promessa se cumprir, você tem que ser aprovado por todas as provações que vão acontecer na sua vida. Assim como vai acontecer na minha vida também. Então, é necessário que entendamos isso, pessoal. Isso é algo sério. Não é brincadeira. A vida em Cristo vai passar por essas coisas. Se você tem uma vida em Cristo, você vai passar por essas coisas. Eu também vou, sem dúvida alguma. Mas o importante é que possamos perseverar. Não abandonar a nossa confiança. Ela tem grande galardão. E o galardão é a coroa que o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. A coroa da vida. É aquilo que o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. Então, isso é algo suficiente para você e para mim fazermos com que essa promessa se concretize. Mas para que ela possa se concretizar, é preciso ter perseverança. Ter bom ânimo para chegarmos lá aprovados. E não desistirmos em tempo algum. Pela fé devemos prosseguir para a conservação da nossa alma. É isso que o Senhor Jesus espera de você e de mim. Então, essas são as palavras para a nossa aprovação. Existem outros textos por aí, mas esses textos acho que já são suficientes para esclarecer essa questão. Para que tanto você como eu agora possamos nos esforçar diligentemente para chegarmos no final aprovados. Isso é bom demais. É a recompensa por aquele que foi fiel ao Senhor Jesus.
Então, eu espero que essa palavra possa nos edificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.